Olá, bem-vindos e bem-vindas a essa nova aula do curso de Astronomia Geral. Eu sou o professor Gustavo Guerreiro. Na aula passada, a gente estudou as propriedades físicas, as características da nossa galáxia, da Via Láctea. E eu falei que esse era nosso lugar no universo, porque é onde o Sol se encontra, certo? Mas, desde Hubble, e eu não estou falando aqui do telescópio Hubble, sino do próprio Edwin Hubble, lá nos anos 20, essa visão de que nossa casa se encontra nas proximidades do Sol mudou radicalmente. E isso foi também confirmado e tivemos ajuda também do telescópio Hubble, que leva o nome dessa grande figura, do Edwin Hubble. E essa imagem aqui é o Deep Field Hubble. O que significa isso? Eles apontam o telescópio a uma região oscura no céu, uma região onde não existem estrelas, e deixam o telescópio observando e coletando fótons por um longo tempo de integração. Depois, eles vão ver a imagem e encontram uma coisa como essa. E essa imagem indica a existência no universo de mais de 40 bilhões de galáxias. Galáxias com bilhões de estrelas, assim como a Via Láctea, certo? Então, foi o Hubble mesmo que lá nos anos 20, quando ele começou a observar esses objetos no céu, esses objetos que, lembrem-se, desde o século XIX tinham sido identificados, certo? Mas foi só Hubble que percebeu que esses objetos mais difusos que pareciam nebulosas eram de fato conjuntos de estrelas, eram de fato galáxias, certo? E o Hubble começou a classificar essas galáxias, baseado na forma que elas tinham. Como que ele conseguiu identificar que esses objetos não eram nebulosas e que de fato eram galáxias alheias, objetos alheios à Via Láctea? Bom, utilizando a luz das efeiras, certo? Lembrem-se que essas estrelas variáveis, elas são um indicador muito preciso de velocidade, certo? Porque o período de variação está relacionado com a luminosidade desse objeto. Então, é possível, assim, medir a magnitude absoluta desses objetos e depois, utilizando o módulo da distância, calcular a distância até essas nebulosas que depois o Hubble determinou estavam tão longe que deviam ser outras galáxias, certo? Bom, a classificação, então, do Hubble encontrou vários tipos de galáxias espirais barradas, galáxias elípticas, irregulares e lenticulares. Essa categorização ou essa nomenclatura para as galáxias é ainda utilizada até hoje. Vamos ver o que significa. Bom, então aqui à esquerda temos as galáxias elípticas. Quanto mais esférica uma galáxia é, uma galáxia elíptica é, ela é classificada como E0. Se ela vai se achatando, então vai aumentando E1, E2, E3, E4, até E9, certo? Existe um tipo de galáxias que são muito esticadas, porém, ela ainda não tem, ela aparenta ter um disco, mas ainda não tem braços, não é uma galáxia espiral. Esse tipo de galáxias são esse tipo de galáxias aqui, que são as galáxias chamadas lenticulares, certo? Parece então que existe uma transição e agora temos as galáxias espirais. E temos galáxias espirais A, B e C. O que nos diz essa classificação? Vocês podem ver nessa figura os braços da galáxia. Quando os braços espirais da galáxia, lembre-se, eles são formados muito possivelmente por essas ondas de densidade. Quando esses braços de densidade estão muito apertados ao redor do bojo galáctico, essa galáxia é classificada de tipo A, espiral de tipo A. Se os braços estão mais abertos, pode ser espiral de tipo B ou de tipo C. Agora, o Hubble também descobriu que existem barras em essas galáxias espirais. E se descobriu também depois que essas barras são também conjunto de estrelas. Elas estão em um bojo gigante e barrado, certo?
e os braços espirais começam a partir dessas barras. Então, também se determinou que existe uma classificação de galáxia espiral barrada. Novamente, se os braços se encontram muito apertados ao redor do bojo com barra, é uma galáxia espiral barrada de tipo A. Se os braços se encontram mais abertos ao redor do bojo e da barra, então podem ser galáxias espirais barradas de tipo B ou C, correto? Esses são alguns exemplos de galáxias seguindo essa classificação, certo? Então, vocês veem aqui uma galáxia espiral, essa é uma E0, porque ela é muito esférica, uma lenticular, e temos as espirais normais, que são as que têm os braços espirais. Vocês veem aqui como esses braços aqui são mais apertados que os braços da espiral tipo SC. E as espirais com barra, né? Então, vocês veem o bojo e vocês conseguem identificar a barra aqui, aqui ou aqui. E nessa imagem SBC, vocês conseguem ver que os braços espirais estão muito mais abertos do que na SPA. Alguns exemplos de espirais, de galáxias de diferentes tipos. Essa é a galáxia espiral M51, que está engolindo uma galáxia vizinha. Esse canibalismo galáctico existe e, de fato, o nosso sistema galáctico está interagindo. A Via Láctea está interagindo com Andrômeda, está interagindo com as nuvens de Magalhães também. Sempre se observa essa interação galáctica, onde esses objetos gigantes se fundem. Certo? Então, bom, aqui observamos a galáxia espiral M51, com seus braços muito bem definidos, com suas regiões de gás e poeira e seus objetos O e B nas regiões de formação estelar, como discutimos na semana passada, certo? Então, observando esse tipo de galáxias, conseguimos identificar que nossa galáxia é também uma galáxia espiral. Essa aqui é a galáxia gigante M87, é uma galáxia elíptica, como vocês podem ver, se encontra no aglomerado de Coma. Esse aglomerado é um aglomerado de galáxias que se encontra gravitacionalmente ligado, certo? Essa ligação gravitacional entre galáxias é uma ferramenta fundamental também para procurar ou para uma evidência da existência de matéria escura no universo. O exemplo de uma galáxia lenticular. Bom, como falei, foram postuladas pelo Hubble no ano 1936 e confirmadas depois por observações, certo? Essa aqui é a NGC 4866. Vocês veem outras galáxias aqui mais distantes, certo? Todos esses objetos que vocês veem aqui são galáxias distantes. E chegamos, então, por fim, às galáxias irregulares. E temos duas galáxias irregulares vizinhas no nosso sistema local, certo? Que são a pequena e a grande nuvens de Magalhães, né? Aqui temos um zoom a pequena grande nuvem de Magalhães, a pequena nuvem de Magalhães, e aqui um zoom à grande nuvem de Magalhães. Como falamos com o João em uma das aulas anteriores, ele procura aglomerados de estrelas nessas galáxias. Como vocês podem ver, elas não têm uma forma muito bem definida, certo? Muito possivelmente, elas são o resultado de interação entre galáxias. Essa imagem simplesmente mostra exemplos de diferentes tipos de galáxia observados pelo Survey Herschel, certo? Ou seja, um survey é um período de observação ou uma campanha de observação na qual muitos objetos são observados para melhorar a classificação, certo? E então aqui vocês têm objetos de todos os tipos que eu falei para vocês, espirais com barra, espirais sem barra, de tipos A, B, C e D, e também temos as elípticas e temos um conjunto com galáxias irregulares. Certo? Então, a partir de todas essas observações e de todos esses surveys, podemos estimar as propriedades gerais das galáxias, certo? Uma delas seria a luminosidade. No entanto, medir a luminosidade de uma galáxia é uma questão bastante complexa, porque
a galáxia tem bilhões de estrelas, certo? Então, o que se faz é fazer isofotas, ou seja, regiões que têm a mesma luminosidade e se integra toda a luminosidade dentro dessa isofota. Também é possível definir a cor, que vai estar relacionada com o tipo morfológico da galáxia, certo? Por exemplo, está passando um avião, as galáxias elípticas são mais avermelhadas do que as galáxias espirais. E as espirais são mais avermelhadas do que as irregulares. Podemos, então, também ver a massa, ou estimar a massa das galáxias. Por exemplo, as galáxias elípticas têm de 10 a 5 a 10 a 13 massas solares. Já as espirais têm de 10 a 9 a 10 a 11. Ou seja, vocês podem ver que há galáxias elípticas que são bem maiores, 2 ordens de grandeza mais massivas do que as espirais, certo? E as irregulares normalmente são menores, de 10 a 8 a 10 a 10 massas solares. A magnitude absoluta, ou seja, que tão brilhante é esse objeto na realidade, quanta luminosidade, quanta potência luminosa esses objetos estão emitindo. As elípticas de menos 9 a menos 23. Lembre-se, quanto menor esse número, mais brilhante é o objeto. As espirais de menos 15 a menos 21 e as irregulares de menos 13 a menos 18, certo? Isso nos permite estimar também a luminosidade em termos da luminosidade solar. Partimos para as galáxias elípticas 10 a 5 a 10 a 10 luminosidades solares, é a potência irradiada. Para as espirais, 10 a 8 a 10 a 10. E para as irregulares, 10 a 7 a 10 a 9. Há uma grandeza, que é a relação massa-luminosidade. E essa relação é fundamental para entender ou para determinar que existe um tipo de matéria que não radia. Por quê? Porque se observamos as nossas vizinhanças e a gente calcula quanta da matéria que está ao redor nosso está radiando, a gente tem uma relação de 1, ou seja, a massa do Sol está radiando uma luminosidade solar. E essa é a unidade dessa grandeza aqui. Por exemplo, a massa do Sol dividido a luminosidade solar vai dar 1. E utilizando essa relação e esse fator aqui como nosso padrão, podemos ver que as galáxias elípticas têm um fator de 100, ou seja, que há muita mais massa do que a luz. Onde está essa massa? As galáxias espirais têm de 2 a 20 na relação massa-luminosidade, ou seja, talvez há menos matéria não luminosa que não interage com a radiação eletromagnética nas galáxias espirais. E nas galáxias irregulares, muito menos, certo? As galáxias irregulares parece que não têm matéria escura, ou se tem muito menos do que as galáxias elípticas. O tamanho, então, as elípticas podem ser muito, muito grandes, de 1 a 2 kiloparsecs, as espirais de 5 a 50, então há espirais que são pequenas e outras espirais que são maiores. Lembrem-se, a Via Láctea tem um diâmetro de aproximadamente 30 kiloparsecs, certo? E as irregulares de 1 a 10 kiloparsecs. Quanto a populações estelares, a gente discutiu na aula passada que a população 1 é a população mais jovem e a 2 é a mais velha, certo? Pois bem, a população estelar nas galáxias elípticas é predominantemente de tipo 2. Também há algum tanto de população tipo 1, mas normalmente a população estelar é mais velha nas galáxias elípticas, certo? E por isso que elas são mais avermelhadas que as espirais. Quanto às galáxias espirais, elas têm um grande número de população tipo 1 nos braços galácticos. E lembrem-se, existe um tanto de estrelas de população tipo 2 nesses aglomerados globulares que se encontram nos halos das galáxias espirais, certo? As galáxias irregulares, pelo geral, mostram estrelas mais jovens, ou seja, população tipo 1. Muito bem, outra característica muito interessante das galáxias elípticas é que elas quase não têm poeira, certo?
é uma coisa parecida, só que numa escala muito maior aos aglomerados globulares, certo? Objetos velhos sem poeira. Já as galáxias espirais têm muito gás e muita poeira, certo? A gente viu isso, a gente vê isso, observa isso claramente nas fotos e a gente observa isso claramente na nossa Via Láctea. E as galáxias irregulares também têm uma grande quantidade de gás e de poeira. Muito bem, essas são as características fundamentais e principais de essas galáxias divididas na classificação de Hubble. Agora então entramos em um tema interessantíssimo. No ano 1944, logo depois de que Hubble fez sua classificação, esse astrônomo Groth Reber, ele encontrou 3 fontes de rádio. Encontrou Sagitários A e encontrou também essa daqui, Cygnus A. Sagitários A, a gente já falou dessa fonte, certo? É uma fonte muito luminosa, localizada no centro da Via Láctea, e é aí onde existe um buraco negro de alguns milhões de massas solares, certo? Aquele buraco negro que rendeu o Prêmio Nobel desse ano. Muito bem, ele encontrou essa fonte de rádio que se chamou, na constelação de Cygnus, e foi chamada de Cygnus A. Posteriormente, em 1951, Bath e Minkowski encontraram que nessa posição existe uma galáxia e que tem um redshift correspondente a 17.000 quilômetros por segundo. Esse redshift, esse deslocamento das linhas espectrais, permitiu estimar a distância a qual esse objeto se encontra. E resultou estar a 750 milhões de anos-luz. Se a gente converte isso a parsecs, são 230 milhões de parsecs. Lembre-se, a Via Láctea tem 30 kiloparsecs, ou seja, 30 vezes 10 a 3 parsecs. Isso aqui tem 230 vezes 10 a 6 parsecs, ou seja, é um objeto muito distante da Via Láctea, certo? A luminosidade desse objeto emitido na frequência de rádio é 7 ordens de magnitude, 7 ordens de grandeza maior que a luminosidade da galáxia Andrômeda. Ou seja, há uma fonte de rádio muito intensa a uma distância muito longa da Via Láctea, a uma grande distância da Via Láctea. Historicamente, então, não se sabia muito bem o que estava acontecendo, de que tipo de objeto se tratava. As coisas se complicaram ainda um pouco mais quando, em 1960, Alan Sanders encontrou uma forte emissão de rádio no objeto que se chamou 3C48. Esse 3C é porque foram catalogadas em um catálogo de Cambridge, e foi o terceiro catálogo de Cambridge. O objeto 48 desse catálogo mostrava também uma forte emissão de rádio. E, como eles não sabiam de que se tratava, eles consideraram que era simplesmente uma estrela estranha e pensaram que se encontrava na Via Láctea mesmo. Tempo depois, 2 anos depois, foi encontrado um outro objeto que também aparece no mesmo catálogo, que é o objeto 3C273, que apresentava umas linhas espectrais muito, muito esquisitas, raríssimas. Também com forte emissão de rádio, certo? Com uma forte emissão nas frequências, nos comprimentos de onda do rádio. Levou algum tempo até que Martin Smith encontrou que a posição de algumas das linhas espectrais, de 4 dessas linhas espectrais observadas nesse objeto 3C273, correspondiam às linhas de hidrogênio, só que deslocadas para o vermelho uma quantidade enorme. Ou seja, isso mostrou que tem um redshift de quase 15% da velocidade da luz. Veja, está viajando a uma velocidade muito grande. Um objeto se afastando do nosso sistema solar com uma velocidade tão grande não pode ser outra coisa que uma galáxia distante. O curioso era que esses objetos não pareciam galáxias, sino que pareciam estrelas, porque são um ponto muito brilhante, certo?
tem que ser, para observar a galáxia, então tem que ser coberto aquele ponto brilhante e aí aparecem as estrelas ao redor desse objeto. Por ser objetos similares a estrelas, esses objetos foram chamados de quasi-stellar objects, ou então quasars, certo? Muito bem. Veja como as coisas, então, à medida que passou o tempo, se complicaram e não existia uma possível explicação para esses objetos, para esses quasares ou galáxias, posteriormente reconhecidos como galáxias, que tinham essa grande atividade, essa grande emissão em rádio, certo? Veja, as galáxias espirais normalmente têm 10 a nona luminosidades solares. Já a luminosidade de um quasar pode ser até 2 ordens de grandeza maior que a luminosidade de uma galáxia. E se observa normalmente que essa luminosidade vem de uma região muito pequena. E por que se sabe isso? Por causa da variação temporal desses objetos, certo? Quem produz essa luminosidade toda em um volume tão pequeno? Essa era a grande pergunta que os astrônomos deviam responder. Essa imagem aqui mostra que existe um grande número de quasares. Para o caso, se vê aqui 18 quasares tirados por telescópios da ESO. E o que vemos aqui são os halos, o material ao redor desses objetos quasi-estelares. Então, chegamos à classificação das galáxias ativas. Isso que eu falei anteriormente, os quasares, são um tipo de galáxia ativa. A radiogaláxia, como Cygnus A, também é outro tipo de galáxia ativa. Só que, historicamente, se encontraram esses objetos primeiro e depois veio a se categorizar como um tipo diferente de galáxia, certo? Então, as propriedades dessas galáxias são luminosidade muito grande, tipo 10 a 11 a 10 a 15 luminosidades solares, certo? Ou seja, isso é 10 a 2 ou 10 a 4 vezes a luminosidade de uma galáxia espiral normal, certo? Com mudanças muito rápidas. Veja, essa imagem aqui é o centro de uma galáxia ativa. E essa foto é tirada no ano 93, e essa aqui em fevereiro, e essa aqui em maio. Ou seja, só 2 meses de diferença, 3 meses de diferença entre uma imagem e outra. Fevereiro, março, abril e maio. E o que vocês veem é uma variação muito grande. E veja, se o que você está enxergando é a luz que está sendo emitida por esse objeto, você pode estimar o tamanho do objeto medindo a variação da luminosidade. Porque você não pode, por exemplo, se um objeto emite um fóton de radiação, esse fóton tem que escapar, certo? E ele viaja à velocidade da luz. Então, a distância que vai percorrer é velocidade vezes tempo, certo? Se esse tempo é muito curto, você pode estimar o tamanho. A velocidade que está viajando já é conhecida, é a velocidade da luz, e você pode estimar o tamanho conhecendo o tempo de variação desses objetos. Então, se sabe que a variação da luminosidade é muito rápida e que tem um perfil, um espectro de emissão muito diferente das galáxias normais. Veja, essa curva aqui, ou essa figura aqui à sua direita, é um espectro de emissão. Para estrelas, a gente tem uma distribuição de corpo negro, certo? Para galáxias, as coisas são um pouco diferentes. Pois bem, para galáxias normais, a gente tem um tipo de distribuição parecida a essa curva lilás mais escura aqui. E para galáxias ativas, vocês encontram sempre uma grande luminosidade na parte do rádio e decaindo para o visível. Então, há variações muito rápidas e luminosidade excessiva no rádio, certo? Um núcleo mais brilhante do que as galáxias normais e, normalmente, jatos são observados ao redor desse núcleo ou, normalmente, ao redor da galáxia, porque esses jatos encontram ou compreendem distâncias enormes também. Então, temos
essa classificação de galáxias ativas, e entre elas temos as radiogaláxias, as galáxias de Seyfert, que vamos ver de que se trata, os chamados blazars e também os quasares, que já foram mencionados nas transparências anteriores, certo? Veja, essa aqui é uma radiogaláxia, é uma dos tipos de galáxia ativas, e esse aqui é Centaurus A, objeto Centaurus A. Quando ele é observado no óptico, essa aqui é a imagem dele no óptico, vocês veem que é uma galáxia espiral e que tem uma grande concentração de gás no centro, certo? Agora, quando essa galáxia é observada no rádio, vocês observam que o ponto de emissão dessas ondas de rádio é um ponto muito pequeno, localizado no centro dessa galáxia. E conseguem observar os jatos, certo? Isso também é observado nos raios-x, onde vocês podem ver essas regiões onde a energia é emitida em raios-x. Então, o que são as radiogaláxias? Emitem ondas de rádio com uma energia que pode ser de 0,1 a 10 vezes a energia emitida no óptico, certo? Ou seja, tem uma grande emissão no óptico. A maioria são galáxias elípticas, como o caso de Centaurus A, ou elípticas gigantes, certo? A emissão de rádio, assim como os jatos, vem de uma pequena fonte no núcleo dessa galáxia. É o que a gente pode ver nessa imagem aqui, que é do NRAO, o telescópio de rádio, observando um espectro contínuo, certo? Aqui temos a linha de 21 centímetros também. A emissão em rádio se deve a um processo de síncrotron, que não é uma emissão térmica, como a emissão das estrelas, que vai produzir um espectro de corpo negro. É muito diferente do que isso, uma emissão chamada de emissão não térmica. E são os elétrons, partículas carregadas, orbitando a velocidades relativísticas ou velocidades altíssimas, as linhas de campo magnético desses objetos. Então, esses objetos têm que ter um campo magnético. Onde está esse campo magnético e como que tem essa matéria toda interagindo com um campo magnético, certo? Muitas perguntas ainda para serem resolvidas. As galáxias de Seyfert são galáxias espirais com um núcleo muito brilhante, azulado. Tem linhas de emissão que indicam um gás muito quente, ou seja, um gás ionizado, certo? Lembrem-se que as linhas de emissão só acontecem para regiões muito rarefeitas, muito quentes, certo? No centro, o gás orbita o núcleo muito rapidamente. Aqui tem um erro. O gás orbita o núcleo. Na parte mais central das galáxias Seyfert, o gás está orbitando o núcleo a grandes velocidades. E a luminosidade do núcleo tem variações de dias ou semanas. Lembrem-se que essa variação, esse período de variação da luminosidade do objeto central, nos permite estimar qual é o tamanho desse objeto central, certo? Pois bem, telescópios mais avançados permitiram determinar que o que de fato está acontecendo no interior ou no centro de essas galáxias ativas é a existência de buracos negros supermassivos. Essa imagem que vocês veem aqui à sua esquerda é a galáxia ativa NGC 4261. E vocês veem um jato gigante, um objeto maravilhoso, de um tamanho, vocês veem aqui o tamanho aqui na linha horizontal, é de 88.000 anos-luz. O objeto central está nessa parte daqui e vocês têm esse jato enorme e maravilhoso de material sendo ejetado do núcleo. Quando se faz um zoom a esse núcleo, é possível determinar uma região muito densa de gás e de poeira, como foi determinada pelo telescópio Hubble. Então, vocês veem que esse material está aqui bem no centro e a evidência observacional então mostra essa nuvem a uma distância de aproximadamente 20 parsecs do centro da galáxia, certo? Veja como está uma distância muito próxima, né, do centro da galáxia, 4 milhões de anos-luz.
As medidas de efeito Doppler mostram que esse gás está girando. Querem ver? Olha só, essas são linhas espectrais de emissão, como vocês podem ver. E são tiradas em diferentes pontos dessa região. Então, a linha que está aqui à direita é essa linha azul e se está aproximando da gente. A linha tirada aqui à esquerda é a linha vermelha e se está afastando da gente. Efeito Doppler, gente. E utilizando o efeito Doppler é possível estimar a velocidade de rotação dessa região de gás, certo? Então, vocês já conhecem isso aqui, é 2π dividido a frequência angular. Como se conhece o tamanho desse objeto, certo? 20 parsecs. Então, é possível estimar o período de rotação desse objeto, certo? Desse gás. E o período de rotação é 220.000 anos. Já conhecendo o tamanho e o período, é possível utilizar a lei de Kepler, a terceira lei de Kepler, e calcular a massa, certo? Isso nos diz que a massa do objeto central ao redor da qual esse objeto está orbitando tem 1,4 vezes 10 a nona massas solares, certo? Veja como a ciência é maravilhosa. Então, conseguimos medir o tamanho do objeto fazendo observações, conseguimos utilizar o efeito Doppler para medir a velocidade de deslocamento e, utilizando essas duas observações e a lei de Kepler, conseguimos estimar a massa do objeto central, que resulta ser de 1 bilhão de massas solares. É uma massa gigante em uma região muito pequena do espaço, a que está gerando essas variações de luminosidade, certo? Essas são as observações para esse objeto, M87, certo? Só que agora feitas com o telescópio New Horizons, que não é um único telescópio, sino um conjunto de radiotelescópios espalhado em todo o planeta, em toda a Terra, certo? Então, a imagem captura o horizonte de eventos desse buraco negro, certo? Desse buraco negro que tem 1,4 vezes 10 a nona massas solares. Essa imagem consegue capturar o gás e o horizonte de eventos, que é onde aquele comprimento limite, onde a luz ainda consegue escapar do campo gravitacional desse objeto, certo? Acho que a massa desse objeto foi reestimada e terminou sendo 6,5 bilhões de massas solares. Pois é, à esquerda vocês veem a imagem do New Horizons e, para confirmar que de fato esse é um buraco negro, se realizaram muitas simulações de magnetohidrodinâmica relativística, certo? Ou seja, como varia esse gás em um ambiente magnetizado e quando as velocidades das partículas são relativísticas. A simulação mostra um objeto como esse. Aqui está o horizonte de eventos, certo? Essa é a radiação do gás que está emitindo próximo desse horizonte de eventos. Vocês veem que o centro se encontra um pouquinho deslocado. E quando essa imagem é danificada, ela é artificialmente a resolução dessa imagem, dessa simulação, é diminuída, vocês decrescem a resolução da simulação, vocês encontram uma imagem que é, de fato, muito parecida com o que foi observado. Vocês encontram na internet muitos vídeos falando sobre como foi feita essa observação, certo? Não é necessário só o grande arranjo de telescópios, de radiotelescópios, sino o uso de inteligência artificial para reconstruir a imagem desses telescópios. Recomendo muito que vocês vejam esses vídeos, porque é uma moça muito jovem que fez todo esse trabalho de inteligência artificial para a reconstrução desse objeto. Pois bem, chegamos então ao modelo do núcleo ativo,
que é, de fato, o modelo que permite entender por que existem variações de luminosidade em um objeto tão pequeno e por que esses objetos emitem com tanta energia, certo? Então, já sabemos que existe um buraco negro no centro dessas galáxias ativas, certo? Esses buracos negros têm um disco de acreção e a rápida rotação afunila o material em jatos que apontam ao longo do eixo de rotação. Os blazars, dos quais eu não falei, são galáxias ativas com jatos apontando na nossa linha de visada, ou seja, é como se o jato estivesse apontando para cá. Mas é a mesma galáxia de Seyfert, ou pode ser uma radiogaláxia também, só que as radiogaláxias e as galáxias de Seyfert a gente enxerga com uma determinada inclinação e por isso conseguimos ver os jatos e o disco, ou então a estrutura espiral da galáxia, certo? Então, o que acontece é que as partículas esse disco gasoso estão orbitando o buraco negro a uma grande velocidade, já se encontram emitindo e também elas vão interagir com o campo magnético da região toda e vão gerar emissão em síncrotron, certo? Emissão de radiação em síncrotron. E é por isso que é observado um excesso de emissão nos comprimentos de onda de rádio. Essa compreensão dos fenômenos das galáxias ativas permitiu fazer um possível modelo teórico, uma ideia de como é a evolução das galáxias. Porque, veja, esses objetos se encontram a distâncias enormes, certo? Distâncias que só podem ser determinadas utilizando redshift ou utilizando alguns objetos que têm variabilidade na radiação, como as estrelas variáveis, certo? Muito bem, se esses objetos estão tão distantes, os quasares, de fato, são os objetos mais distantes que enxergamos. A luz emitida por esses objetos não é a luz emitida por esses objetos agora, senão quando ela saiu daquele objeto. E pode chegar a ser como 10 bilhões de anos atrás, certo? Então, essas imagens nos estão mostrando uns objetos formados quando o universo ainda era mais jovem do que agora, certo? Estamos observando, de fato, galáxias jovens. E o que se pensa, então, é que as galáxias, como as galáxias normais, observadas a distâncias menores, são possivelmente a evolução de objetos mais ativos que aconteceram no passado. Por exemplo, um quasar, ele pode virar uma galáxia de Seyfert, que é um precursor de uma galáxia espiral. Ou então, o mesmo quasar pode ser o precursor de uma radiogaláxia com seus jatos, certo? Todos têm seus jatos. E essa radiogaláxia pode ser a precursora de uma galáxia elíptica normal. Mas o que acontece, então? Por que elas terminam se acalmando? Por que a atividade termina se acalmando? Porque esse buraco negro termina engolindo simplesmente todo o gás daquele disco. E quando ele engole todo o gás daquele disco, então ele fica menos brilhante, certo? A radiação que a gente observa não vem diretamente do buraco negro, sino da interação do buraco negro com o disco. Quando o gás termina, a radiação do buraco negro é impossível de ser observada. O que acontece no interior do buraco negro não sabemos até agora. Posteriormente, então, as coisas se tranquilizam em termos de luminosidade e temos objetos como os que observamos hoje nas mais próximos da Via Láctea, certo? Galáxias elípticas normais e galáxias espirais ou espirais normais, espirais barradas normais. Pois bem, com isso terminamos o nosso capítulo sobre galáxias, nossos capítulos, né? Capítulos sobre a Via Láctea e sobre outras galáxias. E na próxima semana veremos um pouco sobre o universo em grande escala. Ou seja, tem sido uma viagem muito grande, certo?
partindo desde a Terra, o Sistema Solar, outras estrelas da nossa galáxia, outras galáxias, e agora partiremos a conjuntos de galáxias, ou que se conhece como universo em grande escala. Nos vemos semana que vem. Até já.